Quero contar para vocês que, apesar do vazamento na margem equatorial, a situação não deve representar um risco ambiental. Danilo trazia essa apuração e essa é uma informação da coluna de Clima e Meio Ambiente do Pedro Cortes, professor e que é nosso parceiro aqui da CNN, destacou que o incidente que acontece em meio a essa campanha exploratória da Petrobras não trouxe nenhum envolvimento do reservatório ou do sistema principal e, seguindo os padrões também ambientais brasileiros, trata-se de um fluido biodegradável enquadrado nos limites de toxicidade, como o Danilo trazia para a gente. É um fluido composto em grande maioria por água, argilas naturais, polímeros solúveis, com aditivos em concentrações controladas. E, de acordo com a Reuters, esse vazamento foi de 15 metros cúbicos, o que pode ser considerado uma quantidade bem menor em comparação às dimensões de toda a perfuração já feita pela estatal. A gente vai continuar nesse assunto agora aqui no Money, repercutindo esse acidente na exploração da Foz do Amazonas, agora com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo aqui no Money mais uma vez. As notícias não te deixam descansar, hein, nesse começo de ano. Exatamente, né, Muriel? Estou tentando tirar férias, não estou conseguindo. Não Bom dá. dia. Tá impossível. Bom dia. Danilo Moliterno segue com a gente por aqui também para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Pedro, mas eu queria te ouvir, antes de mais nada, a sua avaliação. Existe realmente um sinal de alerta diante desse vazamento? Muriel, eu nem chamaria, né? Eu acho que esse vazamento eu não chamaria de acidente. Eu acho que é um problema operacional, né, que qualquer empresa pode ter. Né, como o Danilo colocou, né, esse caso ele foi amplamente discutido e amplamente politizado, de certa forma. Né? O IBAMA levou 13 anos para conceder essa licença. Né? Então, eu acredito que em 13 anos, né, que eu julgo ser um tempo não razoável, né, o IBAMA previu ali, conseguiu organizar, né, e fazer contingência de todo e qualquer tipo de acidente ou vazamento ou qualquer falha que exista na operação. Mas, como colocado tanto pela fala que o Danilo apurou do ex-presidente Jean Paul Prats e do comentarista, do especialista da CNN de meio ambiente, eu também não consideraria isso um problema ambiental. Né? O líquido é biodegradável, ou seja, não houve ali qualquer tipo de dano. Né? O que acontece, como eu coloquei, é que esse caso foi amplamente politizado, então todo mundo coloca os olhos, né, e coloca a sua atenção para qualquer tipo de falha e alguns até esperando uma falha da Petrobras para justificar qualquer posição. Danilo? Diretor, obrigado pela oportunidade. Queria continuar nesse tema que o senhor já toca, porque de fato o que parece que o principal dano foi a credibilidade da Petrobras. É uma notícia que choca bastante, até pela proximidade com o momento em que a gente teve a licença. Queria saber um pouquinho do senhor o que avalia que seria a postura ideal da Petrobras a partir daqui, com relação às diligências, às investigações, como que isso deveria acontecer de maneira, é claro, a não ferir a credibilidade desse processo que a gente sabe é muito importante para o futuro da infraestrutura aqui no país. Olha, exatamente. Eu acho que a Petrobras está seguindo o caminho que ela deve seguir, né? Fazendo aí os seus movimentos de comunicação, explicando que não houve nenhum tipo de dano, né? Que o líquido é biodegradável, né? Dando publicidade à falha operacional que aconteceu. Mas volto a falar, eu acho que o problema que a gente tem e pode vir a ter é colocar olhos demais e aí no final desconfiança demais, né, de uma empresa como a Petrobras, que de novo, ela não opera só esse campo. Né? A Petrobras é a maior produtora de petróleo do Brasil. Você imagina quantas falhas operacionais já aconteceram ou vão acontecer na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, nos campos do pré-sal. Né? Sempre acontece algum problema, maiores ou menores, e o Brasil, graças a Deus, né, a Petrobras tiveram grandes acidentes, né, como a gente já viu acontecer no Golfo do México, né, quando a plataforma Varay Oaris 1 explodiu, né, e aí sim você teve um grande acidente, uma catástrofe no local, mas mesmo assim a Petrobras tem, como você colocou, e a licença do IBAMA coloca, todos os meios e mecanismos de fazer o contingenciamento do acidente. A minha preocupação é só que uma falha operacional não vire um grande problema ou não vire um grande acidente que não é e acabe paralisando ou atrasando mais uma vez a exploração da margem equatorial e acabe uma falha operacional virando novamente uma discussão política, ideológica, ambiental, que na minha percepção não deve acontecer. Pois é, eu justamente ia te perguntar com relação a isso, Pedro, se você enxerga que esse problema que aconteceu talvez possa não só atrasar os trabalhos, mas fazer com que o IBAMA reconsidere a licença que foi dada. Olha, Muriel, eu espero que não.
né? Eu acho que o IBAMA tem, sim, um quadro técnico hiperqualificado, né, que tem condições, como a ANP também, que foi comunicada, né, no problema pela Petrobras, e a própria Petrobras, né, tem total condição de avaliar que isso não é um grande vazamento, um problema ambiental grave, né, e mesmo se fosse, os contingenciamentos e as regras, né, e as emergências, os gatilhos foram cumpridos e não teve nenhum tipo de dano. Então, mais uma vez, eu acho que é um risco, sim, né, dado que todo esse processo, como a gente viu, sempre acabou tendo uma discussão muito política, né? Mais uma vez, eu vou repetir, levou 13 anos para que o IBAMA concedesse uma licença essa que não é para produzir petróleo, é simplesmente para entender se aquele campo, se aquele poço, se aquele local tem petróleo comercialmente viável, qual o tamanho da reserva, ou seja, um estudo preliminar, né? Então, eu espero que esse tipo de acidente ou falha não ocorra, óbvio, né? Mas que, se ocorrer, não cause mais discussão e mais atraso para a operação.